Boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 25/6/2021. Vamos dar início à nossa aula? Português, leitura e interpretação de história em quadrinhos, continuação. A matéria vai estar no livro, na página 112. Na nossa matéria de português, nós vamos dar continuação às atividades do texto de história em quadrinhos da aula anterior. Fique sabendo, a palavra criada para imitar um som é chamada onomatopeia. Veja estes exemplos. Chuaque ou smack imitam o som de beijo. Cabrum imita o som de trovão. Plaft imita o som de tapa. 3. Copie a onomatopeia deste quadrinho e escreva o som que ele imita. Então, vocês vão copiar a onomatopeia e escrever o som que ela imita. Na sua opinião, a onomatopeia nesse quadrinho poderia ser excluída? Vocês acham que poderia tirar ela desse quadrinho? Fique sabendo, todos os elementos que compõem o cenário dos quadrinhos ajudam a contar a história. Um desses elementos são os letreiros. Letreiros são as palavras inscritas nos objetos. Podem estar em cartazes, setas indicativas de lugar, bandeirinhas, embalagens de produto, etc. Em qual quadrinho há letreiros? Para que eles foram usados? Sim, explique por que Pitix não sentiu dor durante o jogo. Isso já aconteceu com você? Conte como foi. Matemática, ângulo reto, ângulo agudo e ângulo obtuso. A matéria vai estar no livro, na página 76. Geometria, ângulos. Mas o que é ângulo? Ângulo é uma figura geométrica que representa a medida da abertura entre dois segmentos de reta. Veja os exemplos. Ou seja, quando um segmento de reta se encontra com o outro, a abertura que se forma entre eles é chamada de ângulo. Podemos encontrar ângulos em todos os lugares, é só observar. Nos cantos das paredes, nos móveis, nos desenhos que fazemos. Fique atento. O ângulo pode ser reto, quando a abertura entre os segmentos mede exatamente 90 graus. O ângulo também pode ser agudo, quando a abertura entre os segmentos mede menos que 90 graus. É também conhecido como ângulo fechado. Ou ainda, o ângulo pode ser obtuso, quando a abertura entre os segmentos mede mais que 90 graus, ou seja, é um ângulo aberto. Ângulo reto, ângulo agudo e ângulo obtuso. 1. Danilo pintou os 4 cantos de uma folha retangular, depois recortou a folha e juntou esses cantos. Então, olha, Danilo pintou os 4 cantos de uma folha retangular, depois recortou a folha, juntou esses cantos no meio, sobrepôs os cantos para comparar as medidas dos ângulos. Letra A. Em cada um dos cantos pintados, identifique um ângulo. Esses ângulos têm a mesma abertura? Justifique. Em cada um dos cantos da folha retangular de Danilo, identificamos um ângulo chamado ângulo reto, que pode ser associado a um giro de 1/4 de volta. Giro de 1/4 de volta. É o ângulo reto, onde os lados estão retinhos e o ângulo está bem abertinho. Ele tem uma abertura de 90 graus. B. Qual das figuras abaixo tem um ângulo com a mesma abertura dos ângulos destacados na folha de Danilo? Observem bem. Os ângulos destacados na folha de Danilo tem essa parte aqui retinha. Então, qual dessas figuras aí vai ter um ângulo desse? Na próxima aula, nós vamos dar continuação à matéria. Por hoje, nós vamos parar por aqui. História, domesticação de plantas e animais. A matéria vai estar no PET 2, nas páginas 110, 111, 112, 113 e 114. A matéria de história vai estar na semana 6 do PET e o tema vai ser domesticação de plantas e animais. Apresentação. A Revolução Neolítica, chamada de Revolução Agrícola, foi a transição em grande escala de muitas culturas humanas do estilo de vida de caçador-coletor e nômade para um agrícola e sedentário fixo, tornando possível uma população cada vez maior. Essas comunidades estabelecidas permitiram
que os seres humanos observassem e experimentassem plantas para aprender como crescem e se desenvolvem. Este novo conhecimento levou à domesticação das plantas e, consequentemente, domesticação de animais. Quando a caça-coleta começou a ser substituída pela produção de alimentos sedentários, tornou-se mais lucrativo manter os animais à mão. Portanto, tornou-se necessário trazer animais permanentemente para seus assentamentos, embora em muitos casos houvesse uma distinção entre agricultores sedentários e pastores nômades. O tamanho, o temperamento, a dieta, os padrões de acasalamento e a expectativa de vida dos animais eram fatores consideráveis no desejo e sucesso em domesticar animais. Os animais que forneciam leite, como vacas e cabras, ofereciam uma fonte de proteína que era renovável e, portanto, bastante valiosa. A capacidade do animal como trabalhador, por exemplo, arar, bem como uma fonte de alimento, também teve que ser levada em conta. Além de ser uma fonte direta de alimento, certos animais podem fornecer couro, lã e fertilizante. Alguns dos primeiros animais domesticados foram os cães, na Ásia Oriental, cerca de 15 mil anos atrás. Ovelhas, cabras, vacas e porcos. A presença desses animais deu vantagem no desenvolvimento cultural e econômico. Atividades. Número 1. Revolução Neolítica, chamada de Revolução Agrícola, foi a transição em grande escala de muitas culturas humanas do estilo de vida de caçador-coletor e nômade para um agrícola e sedentário fixo, tornando possível uma população cada vez maior. Estas comunidades estabelecidas permitiram o quê? 2. Após a domesticação das plantas, consequentemente aconteceu a domesticação dos animais. Ao domesticá-los, tiveram benefícios. Enumere a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, aqui na primeira coluna, nós temos os animais. E aqui do lado, o que eles fornecem. Então, vocês vão numerar a segunda de acordo com o animal, o que ele fornece. 3. Observe esses dois períodos, o paleolítico, grupos sociais, nômades e neolítico, grupos sociais sedentários. Então, aqui vocês têm informações sobre os nômades e aqui informações sobre os sedentários. Leiam com bastante atenção. 4. Escreva o que nos dias de hoje ainda temos em comum com os grupos de nossas origens. Se ainda temos algo que acontece hoje, que é a herança do período paleolítico, nômade, e se ainda temos algo do período neolítico, sedentarismo, que também ainda acontece em nossos tempos. Durante as principais inovações técnicas vistas no período neolítico, temos produção de instrumentos de pedra polida, que são facas, machados e enxadas, construção de casas para se abrigarem, com madeira, pedra, barro, folhagem, etc. Objetos de cerâmicas, que eram os utensílios para cozinhar e armazenar alimentos. E o desenvolvimento da tecelagem, pelos e couro de animais e fibras vegetais. No final do período neolítico, por volta de 4.000 a.C., a metalurgia começa a se desenvolver, com a produção de cobre, bronze e ferro, os quais irão lentamente substituir a pedra, matéria-prima mais importante da Idade da Pedra. O desenvolvimento da metalurgia possibilitou a criação de diversos instrumentos muito resistentes e das mais variadas formas. Arte no período neolítico. Com a criação de novas técnicas de polimento da pedra, muitos objetos artísticos de cerâmica e pele de animais começam a ser produzidos nesse período. Os povos não consideravam esses objetos obras de arte, eram produzidos para serem utilizados, seja para o transporte de comida, bebida, vestimentas. Por outro lado, os objetos de arte produzidos pelos artistas, considerados seres iluminados, adquirem um caráter religioso, ou seja, sobrenatural e mágico. Por exemplo, os amuletos e símbolos religiosos criados nesse período. Assim, muitos deles eram utilizados em rituais e cultos, os quais estavam envolvidos numa atmosfera de magia. Além disso, o homem do Neolítico começa a construir abrigos e casas, sendo, portanto, considerados os primeiros arquitetos da humanidade. Sim, de acordo com o texto acima, os artistas eram vistos de forma diferente. Os objetos criados tinham funções bem específicas para a comunidade que se formava. Descreva abaixo o que o texto menciona sobre isso. 6. Preencha o quadro. Principais inovações técnicas na produção de instrumentos de pedra polida, na construção de casas para se abrigarem, nos objetos de cerâmica, no desenvolvimento da tecelagem e na domesticação de animais. As nossas atividades de hoje terminam por aqui. Até mais!